Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, sou um dos professores do curso Sou Marinheiro, que é esse curso que você vai assistir nesse vídeo agora. Galera, é isso mesmo. Se você quiser acompanhar todo o edital do concurso de aprendiz marinheiro ou do fuzileiro naval, se inscreve aí no nosso canal, que todas as aulas elas estão disponibilizadas no YouTube, tá? A gente vai seguir postando para vocês se atualizarem. Então é isso, boa aula, curte aí o nosso vídeo para nos ajudar e vamos que vamos estudar. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini novamente. Vamos aí para mais uma aula de matemática, mais uma aula de conjuntos numéricos. E hoje nós vamos aprender sobre o conjunto dos números racionais. Olha aí, ó. Bem breve a aula vai ser, tá? Vai ser o conjunto dos números racionais. E juntamente com isso, iremos fazer dois exercícios, ok? Vamos tirar o zoom aqui e já vamos começar a nossa aula. Ó, então o nosso primeiro tópico é o conjunto dos números racionais, pessoal, conjunto dos números racionais. Toda vez que a gente vê o conjunto dos números racionais, nós temos que lembrar do símbolo correspondente a esse conjunto. O símbolo correspondente a esse conjunto é a letra Q, tá? Lembrem-se dessa palavra aqui, ó, quociente, tá? Quociente, ó, vou escrever aqui em cima aqui, para vocês decorarem por que o número dos racionais tem a letra Q como símbolo, ó, quociente. Quociente é o resultado da divisão, tá, pessoal? Quociente. Ok? Vou deixar aí. Não vou apagar, não. Vou tentar explicar para vocês a origem do conjunto dos números racionais. Depois eu vou explicar o motivo dessa frase matemática longa aí que eu escrevi aí embaixo, que é, na verdade, a definição do conjunto. Depois eu explico essa frase aqui. Não se preocupem com isso, tá? Ó, vamos lá. Para entender o conjunto dos números racionais, eu tenho que entender o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros foi o conjunto que a gente viu na aula anterior, e a gente viu que ele engloba só peças inteiras da matemática, só o número 1, número 2, número menos 1, menos 2. Só tem número inteiro, não tem número quebrado, não tem número com vírgula. Mas o homem, por necessidade, ele teve que inventar a operação de divisão, e a operação de divisão ela trouxe uma... Como é que fala? Ela trouxe um problema matemático para o homem que o homem teve que resolver com a invenção dos números racionais, tá? Dos números racionais. Que invenção foi essa? Foi a divisão dos números inteiros. Exemplo. Como que eu faço para dividir entre duas pessoas uma laranja? Como que eu faço isso? A resposta é que vai ficar meia laranja para cada pessoa. Vou cortar a laranja no meio e vou dividir, vou dar metade da laranja para cada pessoa, tá? Como que eu represento numericamente essa metade? Tem duas formas. Primeira forma, eu posso pegar o número 1 e dividir por 2, ou seja, eu estou colocando esse número em formato de fração, 1 dividido para 2, ou seja, uma laranja para duas pessoas, ou eu posso colocar, que é a mesma coisa, vou até colocar o sinal de igualdade aqui, em forma decimal, que é a fórmula com vírgula, ou seja, 0,5, que é metade de 1. Onde está compreendido esse número? Está aqui, ó, entre o número 0 e o número 1. Por quê? Porque não chega a ser 1 e também não é 0. Está aqui exatamente no meio. Ó. O número 0,5 ele está aqui na meiuca. Ou seja, o que vem a ser o número racional? O número racional é o número que está entre, os números inteiros, tá? Entre os números inteiros também pode ser um inteiro. Um racional, vocês vão ver na minha aula, que um número racional também pode ser um número inteiro, ou seja, toda essa reta aqui, praticamente ela toda, é a reta dos números racionais. Vocês vão ver na próxima aula que a gente vai chamar essa reta de reta real, tá? Eu vou dizer o motivo na próxima aula, ok? Próxima aula eu vou explicar para vocês por que o nome dessa reta aí não é reta racional, mas sim reta real, beleza? Vou deixar essa parte amarela aí para dizer que o 0,5 está aí no meio. Gente, como que eu descrevo aí, então, a definição dos números racionais? Essa é a definição em frase matemática. O conjunto dos números racionais, ele vai ser igual aos x, aos elementos x, tal que. Tem que lembrar que essa barra significa tal que, hein? Se você não assistiu minha aula aí de simbologia, assista minha aula de simbologia que você vai lembrar o que significa cada um desses símbolos aqui, ó. Diferente, pertence, números inteiros e assim sucessivamente. Vamos lá. Ó, então, o conjunto dos números inteiros, o conjunto do quociente aqui, ó, ele é o conjunto dos x, tal que x
na forma P sobre Q, na forma de fração, onde P e Q pertencem ao conjunto dos números inteiros, ó, onde P e Q são inteiros. Então, P e Q são números dessa reta aqui, ó, números inteiros, ó, números não quebrados, beleza? E o Q, o Q ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, como está escrito aqui. O Q tem que ser diferente de zero, tá? Procurem não absorver isso agora. Vamos para os exercícios que vocês vão entender isso daí. Vamos lá, ó. Exercício número 1. Ó, olha que facinho, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui para vocês verem o enunciado todo. Eu vou ler o enunciado com vocês, tá? Ó, exercício de número 1, letra A e letra B. Vocês estão vendo aí logo embaixo. Eu vou ler com vocês. Exercício número 1, ó. Os números que seguem são racionais, ou seja, ele está afirmando para você que esses números são racionais. Você não precisa descobrir se eles são racionais, ele já está dizendo que é. Aí ele está pedindo o seguinte, escreva-os na forma de fração, na forma P sobre Q, com P e Q inteiros, pertencente ao conjunto dos inteiros, e Q obrigatoriamente diferente de zero. Gente, o número racional Q sempre vai ser diferente de zero, tá? Não existe Q igual a zero numa fração, em fração nenhuma. Vamos lá. Primeiro número aí, número 7. O número 7, poxa, professor, o número 7 ele é um número inteiro. Eu vi na aula passada que o número 7 ele é inteiro. Por que ele está pedindo para eu transformar o número 7 em número racional? Porque, na verdade, o 7 ele também é racional. Como que eu escrevo 7 na forma P sobre Q, na forma de fração? Eu escrevo assim, ó. O 7, na verdade, ele é 7 sobre 1. Por quê? Porque se eu dividir R$7 para uma pessoa, isso também vai dar 7. Então, 7 é a mesma coisa que R$7 dividido para uma pessoa, beleza? Então, na forma P sobre Q, nesse caso, o P seria igual a 7 e o Q seria igual a 1. Ou seja, se eu dividir P sobre Q, isso vai dar igual a 7 sobre 1. Beleza? Entenderam? Gente, tem diversas formas de eu escrever esse número aí em forma de fração. Eu poderia colocar, por exemplo, 14 sobre 2. Beleza? Ou seja, eu multipliquei por 2 aqui em cima, multipliquei por 2 aqui embaixo. Eu poderia colocar também 28 sobre 4. Tá? Ou seja, existe uma infinidade de frações que representam o mesmo número. Tá? Estão entendendo? Se não estiver entendendo, eu vou fazer uma aula só de frações para o curso do Sou Fuzileiro, tá? E vou disponibilizar essa aula para todo mundo, beleza? Vamos para o próximo exercício, letra B. Ó, a letra B, deixa eu dar um zoom aqui, ó, para a gente focar na letra B. A letra B é o menos 7, pessoal, o menos 7, peço desculpas aí que minha câmera caiu aqui. O menos 7, como que a gente vai fazer ele? Da mesma forma que a gente fez o 7, pessoal, é a mesma coisa. A única coisa que a gente vai acrescentar é um sinal de menos na frente do P, tá? Então, aqui ficaria menos 7 sobre 1, beleza? Onde nessa forma aqui o P é igual a menos 7 e o Q é igual a 1, tá? De tal forma que se eu dividisse P sobre Q, ó, ficaria menos 7 sobre 1, uma dívida de R$7 para uma pessoa, que é a mesma coisa de uma dívida de R$7, tá? Poderia escrever de outra forma? Sim, poderia escrever, por exemplo, uma dívida de R$14 menos 7 para duas pessoas, ou seja, cada pessoa tem que pagar menos 7, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Eu vou apagar aqui, mas está explicado aí a letra B. Letra C, olha aí, 0,53. Opa, professor, complicou agora. Agora não é mais um número inteiro. Agora é um número decimal, em forma de vírgula, tá? Como que eu faço isso daí, gente? Isso não tem mistério. Eu vou fazer a letra C e a letra D e vocês vão ver que é tranquilo. Como que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que contar as casas decimais. Quantas casas estão depois da vírgula? Aqui eu tenho uma casa, duas casas, beleza? Isso aqui também é uma casa, tá? Então, eu tenho duas casas depois da vírgula. Então, como que eu transformo esse número em fração? Eu vou escrever assim, ó, eu vou escrever esse número aqui, ó, 53. Então, eu vou escrever o 53. E eu vou contar quantas casas decimais eu tenho. Eu já contei. Tem dois números depois da vírgula. Então, são duas casas decimais. Então, eu vou dividir por 2 zeros. Poxa, professor, mas você falou que não podia dividir por zero. Então, 2 zeros aqui. Não posso dividir por zero. Não posso ter Q igual a zero. Mas vocês vão ver que o Q não é igual a zero nesse caso. Na verdade, o Q é igual a 100.
eu vou colocar sempre o número 1 na frente desses zeros. Então, eu vou dividir por 2 zeros, equivalente aí ao número de casas decimais. Então, 0,53 é 53 sobre 100. Se você tem dúvida disso, coloque aí no seu celular, na sua calculadora, que eu tenho certeza absoluta que vai dar a mesma resposta, tá? Então, nessa forma aí, o P é igual a 53 e o Q é igual a 100, beleza? Vamos lá, letra D. Vamos dar um zoom na letra D para dar um foco nela. Letra D, eu tenho esse número grande aí, ó, menos 2,468. Como que eu transformo esse carinha em fração? Primeira coisa que eu tenho que ver, aqui no primeiro caso a gente tinha um zero, logo depois tinha uma vírgula, ou seja, era mais fácil, tá? Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, mas também nem tanto. Como que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número todo, tá? Incluindo aqui o sinal. Vou escrever ele tudo aqui. Ó, menos 2, sem vírgula, tá? Vou escrever sem vírgula. Menos 2, desenhar maior aqui, ó. Menos 2,468. Ah, desculpa, sem vírgula, tá, gente? Apaga aqui, é porque eu confundi. Eu olhei e confundi. Menos 2,468, escrevi o número todo. E agora a gente vai olhar quantas casas estão depois da vírgula. Quantas casas estão depois da vírgula aqui? Ó? 1, 2, 3. Ou seja, cada casa é correspondente a um número. Tá? Então, eu vou dividir pelo número de zeros correspondente, igual eu fiz em cima. Quantas casas eu tenho? 3 casas. Então, eu vou colocar 3 zeros aqui embaixo. Um para cada casa. 1, 2, 3. E vou colocar novamente o número 1 na frente. Então, menos 2,468, menos 2,468 é igual a menos 2.468 dividido por 1.000, beleza? Nessa forma aí, ó, P é igual a menos 2.468 e Q é igual a 1.000, beleza? Colocamos, então, na forma de número racional, na forma P sobre Q. Entenderam, pessoal? Agora vamos para o exercício de número 2, que é um exercício que é um pouquinho mais complicado, mas se você olhar não tem nada de complicação, é porque ele é mais diferente, tá? Vamos lá. Galera, exercício de número 2, eu vou ler ele com calma aqui com vocês para a gente entender juntos o que o exercício está pedindo, tá? Vamos lá, exercício 2. Ó, os números que seguem, apesar de apresentarem uma infinidade de casas decimais, olha aí, ó, são racionais, ou seja, ele está nos afirmando que os números são racionais. A gente não precisa descobrir se eles são racionais ou não. Vamos lá. Eles são chamados de dízimas periódicas. Eu tenho absoluta certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido esse termo aí, ó, dízima periódica. Dízima periódica você já deve ter escutado em algum lugar na sua escola, na escola onde você passou. O que é uma dízima periódica? Eu vou explicar para vocês, tá? Aí, ó, continuando aí, ó, escreva-os na forma de fração P sobre Q, com P e Q inteiros e Q diferente de zero, que é o que o conjunto dos números dos racionais nos pede. Primeiro número aí, letra A, 0,555. E a gente tem uma reticência aí, porque esse número ele é infinito. Essas casas decimais elas se perpetuam aí até o infinito, tá? Como que a gente faz isso daí? Primeira coisa que a gente tem que reparar é qual é o número que está repetindo, tá? E o número que está repetindo aqui é o número 5, ó. O número 5 ele está repetindo. Então, ele é o período da dízima periódica, beleza? Ele é o nosso período. Então, a gente vai escrever o período aqui do lado de cá. Escrevi o período. O número que está se repetindo é o número 5, tá? Escrevemos o período. Eu vou dividir o período pelo número de noves, o número de noves correspondentes ao período. Então, esse número aí, ó, é a mesma coisa que 5 sobre 9. Olha que facinho. Então, tá aí, ó, 5 sobre 9. O número 0, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Se 5 é o período, nós vamos dividir o período pelo número de noves correspondente. Como o período só tem um número, eu divido por 9. 5 sobre 9 é o período. Na forma P sobre Q, então, na forma P sobre Q, P seria igual a 5 e Q seria igual a 9, tá? Beleza, pessoal? Entendido? Vou parar de fazer isso aqui a partir de então, hein? Nos próximos números, aí, nas próximas frações aí,
Eu não vou colocar quem é P e quem é Q, até porque não é difícil. O P está sempre aqui no numerador e o Q está sempre no denominador, está sempre embaixo, tá? Vamos lá. Próxima dízima periódica aí, a letra B. 0,13131 reticências. Gente, qual que é o período disso aí? Qual que é o período? Qual que vocês acham que é? 131? É 1313? Qual que é o período que é? O período é o 13, gente. Ó, o 13 repetindo aqui. Repetiu uma vez, repetiu duas vezes. Poxa, professor, mas só repetiu duas vezes. Gente, não precisa repetir mais que duas vezes, não. Repetiu duas vezes, pode parar por aí. Se tem a reticência, significa que esse período aí sempre vai se repetir. Na verdade, aqui faltou um 3, ó. Então, 0,13, 0,13, 0,13, 13, 13, 13. Então, o período é 13. O período tem dois números, tá? Tem dois algarismos. Então, vamos colocar o período do lado de cá. Se o período é 13, vamos colocar o 13. E vamos dividir pelo número de 9 correspondentes ao período. Se eu tenho um período que tem dois números, eu vou dividir esse período, então, por... Desculpa, que aqui ficou torto aqui, ó. Eu vou dividir esse período por 2 noves. Vou dividir por 99. Tá? Professor, é fácil assim? Sim, gente. Matemática tem que ser fácil. Matemática não tem que ser difícil. Então, toda dízima periódica, ela é oriunda de uma divisão por 9. Beleza? Ou uma divisão por 99. Ou uma divisão por 999. Ou uma divisão por 9.999. E assim sucessivamente. Depende do tamanho do seu período. Tá? Vamos para a letra C. Que a letra C, ela parece ser difícil, mas ela não é tão difícil assim, tá? Ela parece ser muito difícil, mas não é tão difícil assim. Aqui nós temos uma dízima periódica, ó, que é o 3 que está se repetindo. E nós temos um número aqui, ó, antes da dízima periódica, que é o número 4. O que nós temos aqui, na verdade, gente, é uma soma de frações, tá? Eu vou escrever essa fração de soma aí, ó, aqui do lado. Na verdade, primeiro eu vou escrever na forma decimal. Esse número aí, ó, 4,33333, ele é, na verdade, o número 4 somado da dízima periódica, mais 0,333. Beleza? Todo mundo concorda com isso? Se eu somar o número 4 com a dízima periódica, eu vou ter exatamente o número que está aí do lado esquerdo, tá? Beleza. Feito isso, eu já posso colocar esses dois números na forma P sobre Q. Então, vai ficar assim, ó. 4, na verdade, é 4 sobre 1. 0,333, a gente aprendeu nos exercícios anteriores que isso é 3 sobre 9. Opa, já tenho aí duas frações. Olha aí, ó. Esse número aqui é esse e esse número aqui é esse. Foi isso que eu fiz, tá, pessoal? Vou colocar o sinal de igualdade aqui para vocês verem que se trata da mesma conta, tá? Do mesmo problema. Então, esse 4, na verdade, é 4 sobre 1. E esse 0,333 é 3 sobre 9. Professor, mas isso daí ainda não está na forma que o exercício pediu. Porque o exercício pediu para a gente colocar na forma, ó, P sobre Q. Não está na forma P sobre Q ainda. Está em formato de fração? Tá, mas ainda tem uma soma. Não dá para eu saber quem é P e quem é Q nessa fração aí, tá? Então, eu vou ter que somar para descobrir quem é o P e quem é o Q. Beleza? Como que eu faço para realizar essa soma? Como que eu realizo essa soma aí? Eu vou ensinar um truque que eu uso, tá? Vou ensinar esse truque para vocês. Tem várias maneiras de somar fração, mas eu gosto de usar esse truque quando eu tenho duas frações. Esse truque funciona assim, ó. Eu vou multiplicar aqui, ó, 4 vezes 9. E eu vou multiplicar 1 vezes 3, tá? Deixa eu até colocar de outra cor aqui, ó. 4 vezes 9. Vamos colocar de vermelho aqui, ó. Vou multiplicar 1 vezes 3 e vou multiplicar 1 vezes 9, tá? Vou te explicar onde que eu vou colocar todas essas respostas aí. Ó. Primeiramente, como a gente está somando as frações, essas duas frações, elas vão se tornar uma fração só. Então, assim, ó, vou fazer uma fração só. Quem eu vou colocar lá embaixo? Eu vou colocar lá embaixo o resultado da multiplicação que está em verde. Então, 1 vezes 9 dá 9. Beleza? É óbvio que daria alguma coisa com 9 embaixo. Por quê? Porque aqui nós temos uma dízima, tá? Sempre que eu tiver uma dízima, vai ter alguém com 9 ali embaixo. Beleza? Vai ter um 9 lá dividindo essa dízima, tá? Então, o resultado da primeira multiplicação, coloquei aqui embaixo. Resultado de outra multiplicação, ó, 4 vezes 9. Quanto que dá 4 vezes 9? Dá 36. Então, em azul aqui,
Resultado da multiplicação em azul, eu coloco 36. Resultado da multiplicação em vermelho, eu coloco aqui, ó. 1 vezes 3, que dá 3, beleza? E a soma, eu vou repetir, porque era uma soma de frações, então eu vou continuar somando. Pronto, gente, já descobri quem é a minha fração. Basta eu fazer essa soma aí, ó. Quanto que dá 36 mais 3? 36 mais 3 dá 39. Então, o resultado dessa soma aí dá 39 sobre 9. Lembrando, quem é esse 39 sobre 9? É aquele número que a gente tinha lá em cima, 4,3333 reticências. Esse número aí é igual a 39 sobre 9, tá? Então, agora está na forma P sobre Q? Sim, agora está na forma P sobre Q, tá? Com P e Q igual a 39 sobre 9. Beleza? P igual a 39, Q igual a 9. Ok? Entenderam, gente? Basta, então, quando tiver um número aqui antes da dízima, eu separar esses caras, transformar eles em fração, fazer essa soma ou essa subtração, não sei como é que vai ser o caso. No caso, acho que vai ser sempre essa soma, porque não tem como aqui eu subtrair, né? Vamos fazer essa soma. Depois que eu somar, eu vou ter a fração na forma P sobre Q, na forma de número racional, beleza? Temos mais um exemplo aí, que é o último exemplo da aula de hoje. Vamos fazer ele aí. Galera, próximo exemplo aí, ó. 0,2777 reticências. Parece que é uma coisa difícil, mas não é. Primeira coisa que a gente tem que reparar é quem é o período da dízima. O período da dízima é 7. É o 7 que está se repetindo. Puxa, professor, mas eu nunca vi nessa forma. Calma que eu vou te explicar. Aqui nós temos um 0, e um 2. Gente, é só você parar para olhar. Isso, na verdade, eu posso escrever da mesma forma que eu escrevi a equação anterior. Isso, na verdade, é 0,2 mais 0,0777 reticências. Se eu somar esses dois carinhas aí, vai dar igual ao que está ali no lado esquerdo. Então, basta eu pegar eles e colocar na forma de fração. Vamos lá. 0,2, como você viu no exercício 1, ele é o 2 sobre 10. 2 sobre 10 é igual a 0,2, tá? Gente, e o 0,0777? Isso é igual a 7 sobre 9? Não, não é igual a 7 sobre 9. Por quê? Porque nós temos um 0 aqui, ó. Esse carinha aqui, ele tem que entrar aí nessa divisão. 7 sobre 9, na verdade, é 0,777, sem esse 0. Como que eu faço para colocar esse 0 nessa divisão aí? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um 0 embaixo. De que forma? Da forma que eu vou explicar para vocês agora. Então, pessoal, para resolver essa parte aqui, para achar a fração correspondente a esse número aqui, que não é essa, vou até apagar ela aqui, não é essa, nós temos que lembrar de exercícios anteriores. E até essa parte aqui do exercício, ela nos ajuda a resolver. Vejam vocês, 0,2 é 2 sobre 10, ou seja, é o número 2, no qual eu dividi por 10, e esse cara vai aparecer um 0 na frente. Olha aí, vai aparecer um 0 na frente, beleza? Eu tenho o número 2 sozinho, que dividido por 10, apareceu um 0, na frente. O 0,0777, ele é, na verdade, o 0,777, que apareceu um 0 na frente. Opa, então é só eu dividir esse carinha aqui por 10? Sim. Se eu dividir esse carinha aqui de cima por 10, ele vai ser igual, vou desenhar aqui, para vocês verem, a 0,0777. Opa, então se eu pegar uma dízima e dividir por 10, só vai fazer aparecer um 0 na frente dessa dízima. E é isso que a gente vai fazer, tá? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, vamos escrever novamente a dízima. No caso, uma dízima no seu formato conhecido. E vamos dividir por 10. Dividimos por 10. E quem é essa dízima? Essa dízima, nós vamos reescrevê-la aqui embaixo. 2 sobre 10. A gente está repetindo só a parte anterior. A dízima 0,777, vocês viram no exercício anterior que ela é igual a 7 sobre 9. Como eu quero que apareça um 0 na frente, eu vou dividir isso daí por 10. Beleza? Então, temos um 10 aqui. Deixa eu sublinhar aqui em marca-texto que vocês vão entender. O que eu fiz aqui foi transformar essa dízima nessa fração. Tá? O 10 ele já estava. Ok? Lembrando que esse número aqui é igual a esse. Beleza? Que é igual a esse.
tá? Foi isso que eu fiz, tá, pessoal? Vamos continuar aí. Já colocamos os dois na forma de fração, mas eles ainda não estão na forma P sobre Q, tá? Para colocar na forma P sobre Q, eu tenho que realizar essa soma. Nesse caso aí, a soma é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a gente tem um denominador comum, que é o 10. Então, a gente já vai escrever o 10. Por que ele é comum? Porque ele está dos dois lados, ó. Nós temos o 10 do lado de cá, do lado esquerdo, e o 10 do lado direito. Então, a gente só vai repetir ele. Então, o 10, ele está embaixo já. Como ele é comum, eu vou somar o 2 mais 7 sobre 9. Vou somar esses dois carinhas aí. 2 mais 7 sobre 9. Como que eu vou fazer para realizar essa soma? Vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente lá no exercício anterior. Vamos fazer aqui do lado aqui, ó. 2, na verdade, ele é 2 sobre 1. 7 sobre 9, ele continua sendo 7 sobre 9. Agora eu posso fazer a soma, beleza? Fazendo essa soma aí, multiplicando cruzado, igual eu fiz no exercício anterior, nós vamos ter, ó, tem que multiplicar embaixo também, tem que lembrar. Nós vamos ter aqui como resultado, ó, vou fazer aqui do lado aqui, ó. Em azul, 2 vezes 9, 2 vezes 9, 18. Vou desenhar até em cima, para a gente não se confundir. 2 vezes 9, 18. Em vermelho, 1 vezes 7, 7. Em verde, 1 vezes 9, 9. Tá? E embaixo eu vou manter o 10. O 10 eu não mexo, tá? E aqui em cima continua sendo a operação de soma, beleza? Vamos fazer o resultado disso aí, então. Joga para o lado aqui e continua, ó. O resultado disso, ó. 18 mais 7 dá quanto? Dão 25. Então, aqui vai dar 25. O 9 eu vou manter e o 10 eu vou manter. Poxa, professor, agora eu não sei fazer. Gente, você está diante de uma divisão de fração. Eu vou continuar aqui embaixo, ó. Uma divisão de fração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso dessa fração aqui de baixo. Então, repito a primeira. Ó, vou repetir a primeira. Repetir o 25. 25 sobre 9. E vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá? Qual que é o inverso da segunda? Se a segunda é 10, o inverso dela é 1 sobre 10. 1 sobre 10. Então, multiplicação de fração, faz como? Se eu tenho 25 sobre 9, vou multiplicar por 1 sobre 10. Eu multiplico em cima e multiplico embaixo. Quanto que dá 25 vezes 1? Dá 25. Quanto que dá 9 vezes 10? Dá 90. Olha aí que maravilha. Então, a nossa fração que vai gerar aquele número lá que a gente viu lá em cima é essa daí, 25 sobre 9. Caso você queira tirar a sua dúvida, faça aí na calculadora. Lembrando aqui, então, só para finalizar o exercício, 25 sobre 90, ele é igual a 0,2777 reticências. Beleza, pessoal? A nossa dízima, então, no formato de fração, ela é igual a essa fração aí, ó, 25 sobre 90. Entendido, galera? Gente, praticar, agora é praticar. Essa aula vai ter um exercício correspondente. Façam esse exercício. Vou colocar mais uma aulinha aí sobre fração geratriz, que é para a gente aprender a gerar essas frações aí, essas dízimas periódicas e esses números com vírgula. Vai estar lá na página do Fuzileiro e eu vou disponibilizar para todo mundo, beleza? Façam exercício, qualquer coisa me procurem aí nos canais. Valeu! Fala, galera, você gostou da aula? Se sim, comenta, compartilha, curte nosso vídeo, que isso nos ajuda a manter aqui no canal, ajuda a gente a manter as aulas atualizadas e a sempre estar postando novos vídeos para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.